Olá, nós estamos de volta aqui no Estudar em Casa com o nosso curso de Cristais na Umbanda. Eu sou Gero Maita, muito obrigado a você que me assiste. E nós vamos falar um pouco agora sobre a Era dos Grandes Magos, né? Nós que no tempo atual aí ouvimos falar muito sobre magia, mago negro, né? Essas coisas todas. Tem os magos da luz também, que poucos se lembram deles. E é interessante nós nos lembrarmos que muita coisa começou, né, nos povos mais antigos, de Atlântida, de Lemúria, né, onde havia a manipulação dos elementos da natureza com maior maestria, onde havia a manipulação dos elementos da natureza com sabedoria também. E quando nós falamos de grandes magos, né, nós falamos de seres que sabiam manipular essas forças, tanto para proteção, quanto para auxiliar a toda a comunidade que os abrigava. É interessante que nós encontramos dentro dessa era desses grandes magos, principalmente na questão das pedras, magos, gente, que sabiam projetar a essência de uma pedra, por exemplo, a essência de um quartzo verde, né? Ele projetava uma pedra energeticamente na mão dele, e ele conseguia projetar essa pedra dentro do duplo etéreo de uma pessoa que ele estivesse tratando, que ele estivesse assistindo, e ali desenvolver todo um trabalho de cura, purificação energética, auxílio espiritual, que ele necessitasse ministrar para essa pessoa. Nós encontramos também no Egito, né, uma força muito grande das pedras, principalmente no Egito, dos minerais. Aí você encontra o ouro, né, que era feito por eles. Você encontra aí o lápis lazuli, que era uma pedra muito utilizada, o rubi, a esmeralda no Egito, né? E havia um fundamento também energeticamente para a utilização dessas pedras nessas épocas que nós mencionamos. Imagine que cada pedra, para vocês terem uma ideia, ela possui no seu interior, energeticamente falando, 77 dimensões, né? Imagine que uma pedrinha desse tamanho aqui, uma turmalina negra, ela tenha no seu interior 77 dimensões. E cada dimensão ela faz a junção entre cada dimensão, me perdoem, faz uma junção entre si, né, para formar um tipo de energia que possa ser trabalhado. Então você funde a energia do amor com a energia da fé, você faz uma terceira ligação dessas duas energias com a energia do conhecimento, e ali criam-se as fontes, os campos que vão dar a formação das pedras sedimentares, né, detríticas, que nós falamos na aula passada com vocês, que vão trabalhar um sentido diferenciado dentro da força de Orixá. Nessa era dos grandes magos, é interessante que os magos conseguiam, com a sua concentração, entrar mentalmente dentro da dimensão de uma pedra que eles desejassem trabalhar, e dentro dessa dimensão criar os campos de forças necessários para a sua proteção, e muitas vezes aprisionarem os seus inimigos, aprisionarem aqueles ou magos negros ou espíritos sombrios que queriam atacar as comunidades em que viviam, ou atacar os mesmos, né? Porque quando você trabalha em nome da luz, você incomoda. Eles conseguiam prender esses espíritos dentro de uma dimensão natural, mineral, para que lá eles também pudessem começar a ser tratados. Então vejam só a grandiosidade e a gama de trabalho que nós teremos e temos, né, dentro do reino mineral. E se estende essa prática para os outros reinos também, que não são os temas dessa aula, mas vale lembrá-los que para esses outros reinos também os grandes magos detinham esse poder, essa sabedoria, poder e sabedoria que eles já haviam angariado em outras existências, que haviam trago de outros planetas que viveram,
com a transmigração do nosso planeta, as primeiras raças que aqui chegaram, havia no meio deles aqueles que tinham a sabedoria do conhecimento das coisas ocultas, né, mais aguçado, e ali eles podiam desenvolver um trabalho de cura, de auxílio, de proteção. Haja visto, para nós encerrarmos a nossa aula, um exemplo muito grande que existe é a pirâmide de Quéops no Egito. A pirâmide de Quéops até hoje ela é uma referência vibratória para o planeta e ela está em junção magnética com o eixo de uma estrela da constelação de Órion, desculpa. Então, quando nós falamos da pirâmide de Quéops, eu fui presenteado com um pedaço de uma pedra dessa pirâmide de uns amigos meus que viajaram para o Egito. É proibido fazer isso lá, mas eles conseguiram, né, dar uma rabiada no guarda e pegar essa pedra para trazer. É uma pedra não muito grande e ela está num local bem especial do meu altar em casa e realmente ela detém uma energia muito forte. São poucas as vezes que eu toco nela, mas ela tem uma energia fortíssima que denota o campo de força que ainda irradia nesse local. Esse campo ele foi projetado por espíritos extremamente sábios e que tinham conhecimento do que estavam fazendo, porque mantém essa energia até hoje ainda ativa nesse local. Então, esse breve comentário das eras dos grandes magos é para vocês terem uma noção do tempo e da energia que já era trabalhada no mesmo, que hoje está sendo reavivado a cada um de vocês nos cursos que são ministrados aí, não é? Nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.